Prontinho. Vamos lá. Então, meus amigos, a gente vai começar o nosso estudo de hoje, iniciando mais um capítulo aqui do nosso Livro dos Espíritos, né, cumprindo aqui a nossa sequência desse estudo sistematizado. Lembrando sempre que, ao final do estudo do Livro dos Espíritos, a gente começa o livro Obras Póstumas, né, um livro que ele é bastante comentado, mas muito pouco estudado. Então a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a personalidade de Kardec, sobre o trabalho que ele realizou, porque muito mais do que um livro doutrinário, Obras Póstumas é praticamente um diário de Allan Kardec, contando toda a sua trajetória, né, no desenvolvimento da doutrina. Então é um livro que vale a pena a gente estudar, né, daquilo que Kardec não publicou. A gente lembra sempre que Obras Póstumas é um livro de textos não publicados, melhorou bastante, joia. De textos não publicados por Kardec, porque ele não via ali necessidade de publicar esses textos que talvez fossem algumas vezes redundantes, algumas vezes não importantes para a doutrina propriamente dita. Então ele guardava, né, nas suas pastas, nas suas gavetas, e depois do seu desencarne, os seus amigos, né, também a sua esposa, acabava, né, a Gabi, carinhosamente chamada de Gabi, juntou essa papelada toda e fez a publicação. E ali a gente viu um material riquíssimo sobre a trajetória de Kardec, o trabalho, o esforço, as dificuldades, né, as conquistas que ele teve no desenvolvimento desse trabalho. E esse perfil de Allan Kardec ele é muito pouco conhecido, né, então vai valer a pena a gente estudar um pouquinho sobre ele também. Bom, eu queria, antes da gente começar esse nosso capítulo 11, eu trouxe para vocês uma daquelas nossas psicografias, né? A minha prima recebeu agora nessa última sexta-feira e me mandou ontem para a gente poder analisar, e eu acho que vale a pena, porque é muito interessante a gente analisar, né, esse espírito que se comunicou. Ela descreveu o seguinte, né, por ela ser médium vidente também, então no decorrer do trabalho ela vê o espírito com quem está falando, e ela através da psicografia, né. Era uma freira nova, pequena, com carinha miúda e assustada, cabelos pretos, né, dos quais só se viu um pedacinho, porque o resto era coberto por aquele véu, né, que a gente não sei exatamente como é que chama, aquela roupa típica que elas usam, né, não o hábito, mas aquele véu que elas usam. O hábito era preto e branco, e ela tinha um terço pendurado no pescoço como se fosse um colar. E ela se comunicou dizendo o seguinte: sinto-me cansada, muito cansada. Fome não tenho mais. Sede sim, tenho muita. Tenho sede de água, de luz, de esclarecimento, de verdade. Percebo agora que vivi uma vida repleta de enganos, meias verdades e dogmas sem explicação. Achava que, como irmã religiosa, não cabia a mim, uma reles freira, questionar os ensinamentos que nos eram ministrados, embora estivesse com minha cabeça repleta de dúvidas. Se ninguém mais indagava, como seria eu a fazê-lo? Impossível diante da minha pequenez. Cuidávamos de crianças que haviam sido abandonadas por suas famílias. Tarefa esta cansativa, desgastante e bastante frustrante, porque raras foram as vezes em que vimos algumas delas serem acolhidas em outras famílias. Cuidávamos delas sem que nem mesmo nós acreditássemos num futuro melhor. Ao contrário, a iminência da maioridade civil enchia-nos a todos de expectativas e medo do futuro, porque aí cada uma delas estaria no mundo por sua própria conta. Hoje me pergunto se fizemos o certo, porque não conseguimos resolver as dores daquelas crianças que se sentiam tão desprezadas e infelizes. Procurávamos dar-lhes a atenção necessária, mas eram tantas e os recursos tão poucos que era difícil sobrar algum tempo para observá-las e perceber que não era só o corpo físico que tínhamos que cuidar, mas muito mais do espírito. Suas almas careciam de acolhimento e amor. Onde encontrarei as respostas para tantas dúvidas? Ainda não sei. Sei apenas que procurei
dedicar minha vida a Jesus e seus filhinhos renegados, sem, contudo, duvidar de sua misericórdia e perdão infinitos. Amém. Essa, então, né, uma das mensagens, porque é curioso, no mínimo curioso, a gente observar quem são os espíritos que se manifestam, e de repente quando a gente se depara com um espírito religioso, e essa não foi a primeira vez que já chegou um religioso naquelas comunicações, né, o Centro Espírita, que a minha prima trabalha, é na Comunhão Espírita de Brasília, né, e ela faz parte do grupo de desenvolvimento mediúnico. Então ela é, na verdade, uma aprendiz. E um dos trabalhos desses aprendizes é exatamente dar oportunidade para que esses espíritos se comuniquem, ao mesmo tempo que eles vão treinando, né, a sua sensibilidade, desenvolvendo de um modo mais equilibrado os seus talentos, né, as suas faculdades. E aí então, um frade franciscano, do estilo franciscano, já se comunicou também, dizendo que sentia muita tristeza por não ver o amparo do mundo espiritual, ele mesmo estando no mundo espiritual, duvidando da própria crença. Então ele dizia assim: eu não vejo, né, os mensageiros, Jesus e os anjos cuidando dos espíritos que estão aqui famintos, mas mesmo assim eu continuo fazendo aquilo que eu aprendi a fazer, aquilo que precisa ser feito. E ele vestia uma roupa de religioso. Então ele tinha no mundo espiritual dúvidas com relação à própria fé, exatamente por ver no mundo espiritual gente que continuava sofrendo, sendo que durante a sua vida religiosa ele aprendeu que você vai para o céu, e no céu então você fica naquela vida contemplativa. E chegando no mundo espiritual ele encontra aquela quantidade de gente passando por dores, por sofrimentos, por abandonos muitas vezes, né? Não aquele abandono dos cuidados do mundo espiritual, mas o indivíduo sofrendo as consequências das experiências que ele colheu quando encarnado, né? Então a gente vê que nós temos aqueles que são revoltados, né, como nós já trouxemos para vocês aqui, temos aqueles que são sofredores, temos aqueles que têm dúvidas, né? Essa visão que nós temos sempre do mundo espiritual, que traz para nós religiosos, né, pessoas que viveram as suas religiões, pessoas que de alguma forma devotaram sua vida a determinada crença, né, eles acabam depois chegando no mundo espiritual tomados de dúvidas. Isso porque eles aprenderam durante as suas vidas encarnadas que o mundo espiritual tinha determinada característica. E quando eles se deparam com a realidade, eles caem naquela desilusão, caem naquela frustração, né? Então os religiosos também passam por isso, né? Aqueles que viveram a vida religiosa e aqueles que tinham religiões, né? Religiões que para dar aquele suporte espiritual, digamos assim, né? Bom dia, pessoal que chegou. Vamos lá então, a gente vai começar, só queria dividir com vocês aqui então essa mensagem. Feito isso, a gente vai então aqui para o nosso Livro dos Espíritos, capítulo 11. Nós vamos estudar a Lei de Justiça, Amor e Caridade. Nós temos aqui 4 itens para estudar: Justiça e Direito Natural, Direito de Propriedade, Roubo, Caridade e Amor ao Próximo, Amor Maternal e Filial. Quando se fala sobre o ser humano, quando se fala sobre o espírito, no momento em que ele encarna, a gente lembra sempre que ele vem com o compromisso de se desenvolver dentro de determinadas experiências. E o principal elemento dessas experiências é exatamente a convivência com os semelhantes. Então ele, independente da época, independente da sua condição, ele sempre vai seguir aquela lei natural, exatamente pelo fato do espírito ser um ser gregário, ser um ser que depende da convivência em sociedade, assim como muitos grupos no mundo animal. Nós temos ali, vemos ali animais que vivem em bando, né, necessariamente para sua sobrevivência, porque eles têm essa dependência. E quanto mais evoluído é o animal dentro daquele universo, maior a necessidade dele conviver com outros semelhantes. Nós podemos observar isso. Raramente nós veremos em algum documentário, em alguma reportagem, um animal que vive sozinho. Tem um ou outro que se destaca por caçar ou por ter ali o domínio de determinado território, mas ainda assim ele cria o seu próprio grupo, cria a sua própria família. E o ser humano não é diferente.
sendo ali um espírito que evoluiu partindo dessas esferas inferiores, ele continua trazendo também essa necessidade, ou esse atributo de ser um ser necessitado, um ser social que depende da vivência em sociedade. O detalhe interessante desse tipo de convivência é que não basta apenas você se aproximar de uma pessoa e começar a desfrutar da sua companhia. Nós lembramos que os indivíduos, de um modo geral, individualmente trazem as suas necessidades. Só que essas necessidades, para serem supridas, dependem do outro. E esse outro também tem as suas necessidades. Então, juntando a necessidade de um, o interesse de um, e a necessidade e o interesse do outro, nós precisamos ali então equilibrar exatamente de que forma que nós podemos satisfazer a necessidade de ambos, ou essa necessidade de todos. Daí então nós começamos a estabelecer formas ou estabelecer normas da convivência entre os indivíduos. Daí então nós começamos a criar regras, essas regras estabelecidas dentro de um critério de justiça. Essa justiça significa igualdade, a justiça significa o equilíbrio, a justiça significa a reciprocidade. Então, o homem tendo a liberdade, até Kardec fez a abordagem, voltando um pouquinho aqui nos nossos capítulos anteriores, nós temos lei de liberdade, nós temos lei de igualdade, nós temos leis de sociedade. Nós não podemos imaginar, então, nenhum tipo de convivência dentro dessas leis sem que haja justiça. E até porque quando nós falamos em justiça, um detalhe interessante da gente ressaltar é que essa justiça já vem praticamente registrada, já vem incutida dentro da nossa consciência. A nossa mente já está preparada para isso, quer dizer, essa necessidade de eu conviver com o outro, por exemplo, de fazer com que ele sinta satisfação de conviver comigo. Para isso, então, eu vou fazer concessões, eu vou ajudá-lo nas suas necessidades, assim como eu vou pedir para que ele também faça concessões e me ajude nas minhas necessidades. Então, inconscientemente, a gente já costuma se comportar dessa forma. E quando é para esse critério de justiça, para a gente poder entender como ele funciona, a força desse sentido de justiça, ele é tão importante para nós que nós nunca conseguimos imaginar alguém que cometa uma injustiça contra si mesmo. Ele nunca faz nada para se prejudicar, pelo menos não conscientemente. Tudo aquilo que ele faz, vinculado com os vícios, vinculado com suas tendências, então ele, sem querer se prejudicar, busca algum tipo de satisfação, de prazer, que acaba depois trazendo para ele prejuízos. Mas ele conscientemente não causa prejuízo em si mesmo. Daí então a importância dele se valorizar e esperar também que os outros façam tudo o que for possível para que ele não sofra. Então ele não provoca sofrimento em si mesmo e não deseja que os outros também provoquem sofrimento sobre ele. Dessa forma, quando a gente fala dessa relação social, dessa relação entre os indivíduos, a gente começa a imaginar então de que forma que nós podemos equilibrar esse sentimento de justiça, já que eu quero que os meus direitos sejam satisfeitos, de que modo que eu devo também cumprir com os meus deveres, satisfazendo também o direito dos outros. Porque a gente tem hoje esse pensamento de que direitos e deveres são atributos fundamentais para todos os indivíduos. Você tem direitos, mas você tem também obrigações. Então, como é que eu posso imaginar que os meus direitos e os meus compromissos são melhores do que os dos outros? O símbolo de justiça, de um modo geral, a gente lembra sempre que é aquela mulher cega, aquela mulher com os olhos vendados, Porque esses olhos vendados significa que perante ela todos são iguais, ela não faz uma seleção. Alguns símbolos trazem essa mulher com os olhos vendados segurando uma espada, mostrando que essa espada é a força da imposição da justiça. Algumas outras imagens mostram essa mulher com os olhos vendados segurando uma balança. E essa balança significa o equilíbrio entre as partes. Quando se fala equilíbrio entre partes, já mostra claramente a necessidade do homem de conviver em sociedade. Se ele vivesse sozinho, para que você se preocupar com justiça? Você tem que ser justo com quem, se você não tem com quem conviver? Daí então, essa necessidade do homem de viver dentro de um grupo mostra que esse grupo precisa ter regras para se manter bem equilibrado. E isso não é uma criação humana, esse que é a parte mais importante. Isso já é uma questão, uma lei natural.
mostrando que a perfeição divina, a inteligência divina, quando nos dá esse atributo, diz o seguinte: você vai conviver com aquele grupo, porque dentro da sua constituição orgânica, dentro da sua constituição psicológica, dentro da sua constituição espiritual, você vai ter que conviver com aquele semelhante. Isso mostra claramente a nossa fragilidade, embora nós tenhamos ali a pretensão de nos acharmos, por exemplo, a partir de determinada fase da nossa vida, nós acreditamos que somos autossuficientes. E por sermos autossuficientes, ou por pensarmos que somos autossuficientes, nós nos esquecemos, por exemplo, que o próprio nascimento já coloca o indivíduo numa condição de fragilidade. Você depende de alguém para nascer, você depende desse alguém para que possa, ou desse grupo, para que possa te proteger, para que possa te alimentar, cuidar de você, até que você atinja um determinado estágio da sua vida em que você começa a tomar decisões por si mesmo. Mas ainda assim você não se torna autossuficiente. Nós lembramos que esses filmes pós-apocalípticos, durante muito tempo, na década de 80, nós tínhamos ali filmes que falavam sobre catástrofes nucleares que destruíam as sociedades. Aí os homens tinham que tentar sobreviver em pequenos grupos, ele naturalmente buscava aqueles pequenos grupos, salvo aqueles que eram os renegados ou aqueles que eram os rebeldes. Já na década de 90, nós trocamos a catástrofe nuclear por catástrofes de contaminação biológica. Vírus que destroem, vírus que fazem isso e coisa e tal. Então a gente vê claramente ali que o homem, acreditando-se autossuficiente, nessas condições extremas, ele naturalmente busca semelhantes para poder juntar forças, porque ele sabe que sozinho ele não consegue sobreviver. Já que ele não consegue produzir, ele não consegue se proteger, tem aqueles heróis que aparecem na televisão, mas aquilo é irreal. Porque dentro da condição natural do ser humano, ele sempre vai buscar alguém com quem ele possa dividir suas necessidades e dividir também as suas potencialidades. Isso é natural no ser humano. A partir desse ponto, a gente lembra sempre que a partir desse entendimento, nós lembramos que o homem, quando ele sai daquela condição inicial de um ser simples e ignorante, essa é uma definição que os espíritos trouxeram para nós, que o espírito, quando ele começa a se desenvolver já nessa condição humana, ele apresenta essa condição de simplicidade e de ignorância. Simplicidade porque ele traz dentro de si a ingenuidade. Ele não traz a cobiça, ele não traz a ganância, ele não traz o egoísmo, ele é simplesmente alguém que tenta sobreviver sustentado pelos seus instintos. Mas ele não vai além dos seus instintos. Nós podemos observar isso, eu comentei com vocês essa semana, da reportagem que passou no Globo Repórter, na Rede Globo, aqui do Brasil, que falava sobre uma tribo no noroeste de Mato Grosso, lá no centro-oeste brasileiro, que tinha muito pouco contato com a nossa sociedade estruturada, ou a nossa sociedade que nós chamamos de civilizada. E adentrando nos costumes, adentrando naquela tribo e observando os seus costumes, nós percebemos que apesar de viverem de um modo muito primitivo, ainda vivendo da caça, ainda vivendo da pesca, ainda vivendo da extração natural, alguns plantios que começam a se desenvolver, vivendo em comunidade, com lideranças naturais que se destacam pela força e pela sabedoria, os seus rituais religiosos também de um modo muito primitivo, cultuando espíritos bons, temendo espíritos maus e tudo mais, a gente percebe que nesses grupos sociais, as tribos indígenas, tanto para a antropologia como para o próprio espiritismo, para nós, é uma fonte de grande informação. Porque nós observamos o homem vivendo no seu estado natural. Naturalmente ele vive apenas satisfazendo as suas necessidades básicas. Ele não tem necessidade de acúmulo de capital, que começou a acontecer com o homem já nas épocas bem antigas. Nós lembramos ali dos templos babilônicos, dos templos suméricos, dos templos egípcios, quando nós tínhamos ali o homem acumulando ouro, acumulando pedras preciosas. E isso há 5.000, 6.000 anos no passado. E hoje, em pleno século XXI, da era cristã, nós temos ali essas pequenas sociedades que ainda vivem essa simplicidade. Aqueles índios, por exemplo, pelo que nós observamos, não tinham a necessidade, por exemplo, de acumular nada. A única coisa que eles se preocupavam é fazer um estoque de comida e arrumar suas casas,
arrumar as suas roupas e simplesmente viver as suas vidas dia após dia. Então, no seu estado natural, o ser humano traz exatamente aquela característica de simplicidade, de ingenuidade. Você não vê a cobiça, você não vê a ganância. Mas, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, a gente consegue observar isso, e é interessante lembrar que para vocês que estão na Europa, né, no caso, por exemplo, a Lua, que não conhece, que mais aqui, a Ana Isabel também, que não está aqui na sala, que não conhece, né, mas os brasileiros que estão lá fora já sabem do que eu falo. Mas a gente percebe que aqui no Brasil, por exemplo, nós temos ali uma cultura indígena muito forte. E aí, então, você pode observar os índios em vários graus de evolução, desde essas tribos primitivas que vivem essa simplicidade, até aquelas tribos que já começaram a se corromper com a ganância, cedendo parte dos seus territórios para a extração de pedras preciosas, vendendo madeiras, os índios que já se contaminaram com essa ganância da sociedade civilizada. Então a gente vê ali graus diferentes dos indivíduos, percebendo que quando você nasce no estado natural e você começa a desenvolver alguns atributos e desenvolver a sua inteligência, você começa também a desenvolver novos interesses. E esses interesses muitas vezes estão exatamente distorcendo. Né? É uma pergunta interessante, Joel, né? Se isso é evolução. A gente tem que entender, quando a gente observa essa contaminação do indivíduo, é natural que a gente fique se questionando onde se encontra a justiça, onde que se encontra exatamente a verdade nisso tudo. Mas quando os espíritos falam para nós sobre evolução, a gente tem que observar o desenvolvimento linear do indivíduo, desde aquilo que ele era até aquilo que ele se torna com o passar do tempo. Quando a gente observa apenas aquele momento, exatamente, né? Aquele momento, certamente aquele momento é errado. Mas na verdade é assim, é uma fase que ele tem que passar para poder receber essas provocações e criar resistências para ela. Nós estamos nessa fase de sermos estimulados nas nossas sensações, na nossa cobiça, na nossa ganância e no nosso egoísmo, mas ao mesmo tempo também estamos aprendendo novos valores através do sofrimento que isso provoca. Sem passarmos por essa fase para criarmos esses anticorpos morais, nós não conseguimos evoluir moralmente. Porque para você conhecer a generosidade, é importante que você passe pelo egoísmo. Para que você possa conhecer, por exemplo, o desprendimento, é importante que você passe pelo apego. Então, na verdade, a gente está numa fase de aprendizado que a gente fica se questionando, é necessário passar por isso? E a resposta é, quem somos nós para discutirmos sobre a lei evolutiva criada por Deus? Já que nós vemos apenas uma existência do indivíduo e aquele período. Se nós falamos de um espírito imortal que se desenvolveu naquela época primitiva, que era ainda um hominídeo, do hominídeo passou pelos primeiros homens, dos primeiros homens ele foi se desenvolvendo, se civilizando, foi evoluindo intelectualmente, até ter essa compreensão, ele nunca vai adquirir sabedoria se não passar por essas experiências. Então, na verdade, isso é evolução? Na nossa visão não é, mas certamente faz parte da evolução. Essa é uma das curiosidades que eu tenho, né? E no mundo espiritual eu vou atormentar a vida de meio mundo. Quando eu chegar do outro lado, eu já vou começar a perguntar, escuta, começa a me explicar direito como é que isso funciona. E aí então a gente vai ter uma visão ampla da coisa. Observar somente aquele momento para nós é muito pequeno, tem muito pouca informação para a gente poder analisar, né, o contexto geral do nosso desenvolvimento. Assim como a gente vê hoje, né? A gente olha um indivíduo que comete um crime, que passa na televisão, esse indivíduo é preso, esse indivíduo passa por isso, passa por aquilo tudo, e a gente fica, né? Por que um indivíduo desse existe? Por que ele tem que existir? Por que nasce uma pessoa como essa? E aí então, exatamente, né? Pois é, né, Jânio? Seria fácil, né? Se não tivesse que passar por isso. Né? Mas ao mesmo tempo a gente não conseguiria o nosso espaço, a gente ficaria sempre assim. Você não precisa passar por isso. Você vai para o mundo espiritual e você vai viver eternamente num berçário. Porque você não consegue evoluir. Então você vai ficar sendo tratado como criança o tempo todo, uma criança que não cresce. E essa criança, para crescer, ela precisa passar por essas experiências, para adquirir conhecimento, para desenvolver entendimento sobre tudo aquilo que diz respeito a ele. Né? Então, quando eu falava para vocês, né, o indivíduo ele tem ali, nasce simples e ignorante. Então a simplicidade desses sentimentos, a pureza do sentimento. Mas ainda a pureza naquele estado primitivo. Porque a gente fica se perguntando, muito bem, quem é mais puro, Jesus ou um índio que vive numa tribo? Aí a gente vai perceber a diferença do que é a pureza, a ingenuidade e a sabedoria. A gente não pode confundir isso.
De você dizer assim, mas os índios que vivem naquela condição, que não tem ganância, são todos sábios. São todos sábios? Ou ainda estão naquela condição primitiva e ingênua que estão se desenvolvendo? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Então a gente não pode confundir ingenuidade com sabedoria. Ao mesmo tempo que a gente fala sobre ignorância. Ignorância significa falta de conhecimento. Você jamais vai poder dizer que o indivíduo ele tem valores sólidos e valores concretos se você não o expuser a determinadas experiências. Pega, por exemplo, um daqueles índios que vive naquela tribo e o exponha aos prazeres que a nossa sociedade mundana tem hoje. Os prazeres da sensualidade, os prazeres do luxo, os prazeres disso, o prazer daquilo. Será que ele vai ter resistência para recusar tudo isso? Afinal de contas, ele vive numa tribo, não é por opção, é por uma necessidade que ele vive naquela sociedade. Para poder comer, ele tem que ir atrás de comida, ele não pode pegar o telefone e ligar para o Disque Pizza para entregar na casa dele. Ele não tem contato, por exemplo, com televisão, ele não tem contato com a mídia, ele não tem contato com shopping center, ele não tem contato com grandes restaurantes, ele não tem contato com nada. Como é que a gente pode dizer então que ele conseguiu desenvolver valores para poder resistir a essas provocações? Então, quando a gente fala em ignorância, muitas vezes a falta de conhecimento é a falta de vivência também nessa sociedade, nesses ambientes diferentes daquele que ele vivencia. Conforme ele vai renascendo em diversos outros ambientes, ele vai tendo contato gradativo com situações diversas. Aí então vem aquela prova de caráter. Se ele vai conseguir resistir àquilo, se ele vai se entregar àquilo, ou se ele vai conviver naturalmente. Porque muitos de nós pensamos assim, todo mundo gosta de dinheiro, mas no momento em que você tem dinheiro, você é ponderado, você é equilibrado, você procura não alimentar a sua ganância, não alimentar o seu egoísmo. Então a gente consegue lidar bem com isso. Agora tem pessoas que, se você der para ele um prêmio de loteria, ele desaba, ele afunda. É como se ele lançasse de cima de um penhasco, porque ele simplesmente cai em todas as dificuldades, em todos os vícios que são acessíveis com o fato de ter dinheiro. Então, quer dizer, nós temos fraquezas, temos virtudes que a gente vai aprendendo. Né? A Suzana colocou, mas evoluir não pode ser também uma atribuição, né, a uma sociedade burguesa e consumista. A gente não pode confundir que tipo de evolução a gente está dizendo. Né, Suzana? É importante. Se você fala de evolução moral, a partir do momento em que você coloca sobre ganância, quando você fala de egoísmo, de sensualidade, você não está falando de evolução moral. Você está falando de uma evolução econômica, de uma evolução social, mas nunca de uma evolução moral. Elas podem conviver, você pode viver numa sociedade bem estruturada, bem equilibrada, com valores muito nobres, só que essa não é uma característica do nosso mundo ainda. Né? Acredito que existam índios evoluídos e elitizados com espíritos decadentes. Né? Tudo é possível de acontecer, né? A gente lembra sempre que você denota claramente a evolução de um indivíduo pela forma como ele vive. E eu não falo da forma como ele vive economicamente. Porque do contrário a gente vai dizer que Chico Xavier então era um pobre. Porque ele vivia ali com todas as restrições e todas as limitações e ainda assim demonstrava uma grande sabedoria, uma grande elevação espiritual. A gente não fala daquilo que a gente observa, mas são nos seus hábitos, nas suas tradições, nos seus costumes, que a gente vai conseguir avaliar, e a gente fala isso com uma pretensão, como se a gente tivesse capacidade para isso, né? Mas a gente vai conseguir observar exatamente em que nível ele se encontra. Essa é a diferença que nós observamos. Então, assim, quando se fala de evolução, muitos elementos devem ser avaliados aí, e elementos, inclusive, que nós não temos conhecimento ainda. Daí então, voltando para aquele nosso ponto inicial, né, a Luísa colocou, mas eles vivendo nesse mundinho terão como evoluir? Pois é, eles vão ter que sair para poder adquirir conhecimento, para você conhecer, por exemplo, sobre... vai com Deus, Vandão, bom trabalho, meu amigo. Ele vai ter que, por exemplo, ter contato com o conhecimento, ter contato com a ciência, ter contato com a cultura. E limitado dentro daquele mundo que ele vive, ele não vai ter conhecimento para nada disso. É importante que a gente perceba que por isso que a gente renasce muitas vezes em ambientes completamente diferentes uns dos outros, porque cada um proporciona um tipo de experiência específica. Né? A Tina colocou, minha sobrinha trabalhou com os índios em Dourado, Mato Grosso do Sul, e no projeto delas eram ensinados a cozinhar, a estudar teatro, etc., cultura. Né? E é importante também, Tina, né, que a gente, muitas vezes a gente tem vontade, a boa vontade de ajudar
na construção, no desenvolvimento de determinada sociedade, e a gente acaba contaminando. Você acaba descaracterizando, porque você passa aquilo que você acha que é bom, e você interfere naquilo que para eles já é bom. Então essa interferência da nossa sociedade nesses outros grupos, acaba sendo ali um grande problema, né? Naldo colocou para nós, na Idade da Pedra já passou. Isso mostra claramente a evolução do nosso mundo, né? Felizmente, né? Só que esse ano o governo do estado cortou o projeto, né? Pois é, infelizmente é assim que eles acabam tendo, né? Eu morei durante 3 anos em Mato Grosso, uma cidade chamada Barra do Garças, e ali nós tínhamos contato com tribos indígenas e tudo mais. Nós visitávamos tribos quando nós íamos lá para as fazendas dos nossos amigos. Na escola que eu estudava, nós tínhamos índios também que trabalhavam lá. Então, mas era bem diferente, né? Você entrava na tribo assim, você via assim as ocas que eles construíam, né? As crianças correndo peladinhas e tudo mais, e você olhava no pulso do índio, tinha lá um relógio digital que ele tinha acabado de comprar. Né? Então você começa a olhar assim, você vê a distorção, né? Uma criança correndo suja, correndo atrás de galinha no meio da aldeia, e o índio com relógio. Então você vê assim que essa contaminação, de certa forma, é um progresso, porque você gerenciar o seu horário, você estabelecer comunicações e tudo mais é muito importante, né? Mas a pergunta é como você vai lidar com isso, né? Desde que não interfira no seu desenvolvimento. Né? O Sérgio colocou, né, se a criança nasce aleijada, o índio enterra vivo, né? Ainda acha que são evoluídos. Depois são tradições, importante a gente não julgar, né, Sérgio? Mas a gente observa comportamentos assim. Gêmeos, por exemplo, o primeiro gêmeo que nasceu eles matam, porque dizem que são dupla personalidade, é o bem e o mal. Né? Então, o canibalismo durante muito tempo, se a gente olhar na história, você vê o canibalismo, você vê os sacrifícios que são feitos. Né? Então tem muita coisa que tem que ser analisada que a gente não tem condições, é só convivendo para poder ver a pureza de comportamento, mas ao mesmo tempo também a ingenuidade e a simplicidade com que vivem. Muito bem, essa introdução que nós fizemos foi exatamente para mostrar as características do espírito, a necessidade que ele tem de convivência, as suas virtudes, a forma de desenvolver e tudo mais. A forma que ele tem, como nós colocamos, analisando aquela sociedade indígena, mostra que dentro daquele grupo eles naturalmente estabelecem leis, estabelecem uma forma, embora eles não sejam não tenham dentro deles, né, entre eles, a necessidade de você regulamentar dentro de uma constituição, de você regulamentar dentro de um código penal o que vai acontecer. Eles têm leis próprias. Se você comete esse crime, você sofre uma punição. Se você faz aquilo, você sofre outra punição. Ou você é banido, ou você é sacrificado, ou você sei lá o que acontece com eles. Mas, naturalmente, eles estabelecem leis, percebendo que essa convivência entre os seres humanos, essa convivência é regida por um senso de justiça que nós já trazemos dentro de nós. Eu não tenho, por exemplo, né? Eu não tenho interesse em fazer injustiça comigo mesmo, e o afeto que as pessoas vão criando entre si vai fazendo com que eu não queira também que o outro sofra injustiça. Só que essa contaminação dos nossos valores, fazendo com que nós nos tornemos egoístas, gananciosos, ambiciosos, como a gente comentou há pouco, vai fazendo com que a gente se ache mais importante do que o outro. E aí então que essa injustiça começa a ficar distorcida. Porque eu quero justiça, de preferência para mim primeiro, para depois eu pensar no outro. Não adianta eu querer imaginar assim, não, justiça para todo mundo, mas se eu quero me beneficiar mais, como é que eu vou fazer justiça de igualdade entre as pessoas? Nós começamos a nos tornar desiguais, exatamente porque a gente acaba se contaminando. Vamos lá então para o item número 1, justiça e direito natural. Vocês colocaram aqui, a Tina colocou, penso que eles querem sair daquela situação, mas não há as mínimas condições para isso. Da mesma forma é a nossa sociedade, né? Exclui o mais necessitado, é egoísmo. Alguns grupos, como aqueles que a gente viu, esse da reportagem que eu comentei, Tina, a gente não vê tanto interesse em eles mudarem o estilo de vida deles. Mas é mais ou menos como uma criança que não quer crescer. Você pergunta para uma criança assim, você quer se tornar adulta? Ou você quer ficar brincando, assistindo televisão e tudo mais? Ele vai preferir viver assim. Então, na verdade, são responsabilidades que vão aumentando de acordo com o conhecimento. Então, muitos grupos não querem. Eles querem mudar a sua condição quando aquela condição se torna precária.
Mas quando eles vivem de um modo harmonioso com a natureza, tem tudo o que eles precisam, mudar para quê? Está confortável viver daquele jeito. Só que o espírito precisa ser impulsionado. Daí então que a mãe obriga a criança a ir para a escola, os pais, né, obrigam a criança a ir para a escola, obrigam a criança a fazer algum curso, uma academia, algum jogo, para que ela possa se desenvolver socialmente, intelectualmente, biologicamente. E isso faz por quê? Não é porque a criança quer. É porque os pais impõem essa necessidade. A mesma coisa acontece com essa força espiritual, né? Ou seja, com as leis divinas que nos impulsionam ao progresso. Você pode até querer, mas não significa que você vai fazer. Então eu queria viver assim para sempre. Tá, você queria, só que você não vai. Então você vai ter que fazer coisas novas. E a partir daí então você vai adquirindo novos conhecimentos para poder crescer também dentro dos seus valores morais. Né? Mas se estão acostumados é porque ninguém ensinou desde pequeno. Né? Mas a gente está vendo apenas aquele momento. Né? Se nós falarmos de evolução espiritual, esses espíritos também são espíritos milenares, que têm ali experiências no passado, mas dentro daquele universo. Porque você não vai pegar uma pessoa intelectualizada e fazê-la reencarnar dentro de uma tribo indígena onde ela não possa demonstrar ou não possa expor o seu grande conhecimento. Por isso, então, a gente lembra que cada um reencarna dentro do meio necessário para o seu crescimento, porque do contrário seria um retrocesso. Você viver dentro dessa limitação seria para você, se não houvesse nada específico para você se desenvolver, seria assim como se você paralisasse uma encarnação, já que você não pode demonstrar o seu potencial. Vamos lá então. Questão 873, que é o primeiro item, justiça e direito natural. Vamos lá. O sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? Ou seja, nós já nascemos com isso ou a gente vai aprendendo a ser justo? Resposta dos espíritos. É de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente, entre os homens simples e primitivos, noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Exatamente aquilo que a gente comentou. Quer dizer, é tão intuitiva a coisa que nessas sociedades primitivas, apesar da ingenuidade, apesar da simplicidade, eles conseguem demonstrar um senso de justiça que na nossa sociedade não existe. Tanto é assim que a gente percebe que numa tribo não existe aqueles que vivem numa oca, né, numa cabana que seja luxuosa, enquanto que o outro vive numa cabana do estilo favela. Todos eles moram juntos. O máximo que pode acontecer é alguém ficar ali acomodado mais perto de uma porta do que o outro. Enquanto que nós aqui na nossa sociedade nós vemos essa desigualdade. Enquanto alguns vivem em residências de grande luxo, em locais de grande luxo, outros vivem desprovidos das mais básicas necessidades. Então essa igualdade nada mais é do que um senso de justiça. É justo que todos desfrutem dos mesmos benefícios. E a diferença que há entre eles é a posição dentro da tribo, dentro da sociedade, sem alimentar a ganância. Quer dizer, você se destaca naturalmente pela força, pelo conhecimento, pelos seus atributos morais, e aí então você presta aquele serviço. Mas se você por acaso não tem essa condição, você simplesmente contribui para a evolução da comunidade. Você vive em função da comunidade. É esse senso de justiça que foi dito para nós aqui. Questão 874, vamos lá. Se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes? Que um considere justo o que para o outro parece injusto. Aqui a gente fala sobre justiça sendo natural, mas quando a gente olha na história da humanidade, a gente percebe que cada cultura, em cada época, em cada grupo, você tem ali as diferenças desse tipo de comportamento, as diferenças desse tipo de vivência. Ou seja, pegamos assim, o Código Penal de um país para outro, a Constituição de um país para outro. A gente fica se perguntando, mas que lei é essa? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a lei igualdade, a igualdade entre todas as raças, entre todos os sexos, entre todas as religiões. Se você vai para o Oriente Médio, por exemplo, as mulheres lá sofrem determinadas restrições que para nós é um absurdo.
Tanto é assim que nós comentamos com vocês, uma lei dentro daqueles países mostra o seguinte, né, mostrou um fato que aconteceu o seguinte: uma garota cometeu suicídio porque ela foi obrigada a casar com seu estuprador. A lei determinava isso. Para nós aqui do nosso mundo ocidental, a gente fica se perguntando, mas que justiça maluca é essa? Para eles, aquilo é justo. Mas, na verdade, justo dentro dos interesses que eles acabaram desenvolvendo. Não podem mostrar o rosto, né? Usam a burca, comportamento religioso, aquele sectarismo, né? As mulheres ficam separadas dos homens. Dentro das residências, as mulheres têm determinados comportamentos que os homens não têm, que os homens têm mais liberdade, coisa e tal. Então, cada grupo tem ali um comportamento diferente. Mas por que é essa grande diferença? Então, foi perguntado para nós aqui, né? Como é que a gente pode ver se essa lei é natural? Como é que podemos explicar essas distorções? Respondem os espíritos. É que, em geral, se misturam paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sobre um falso ponto de vista. Daí, então, que nós vemos aqui que são os homens que vão avaliando aquilo que é mais interessante, aquilo que é mais prazeroso, aquilo que é mais satisfatório, quando ele começa a se desenvolver intelectualmente. Porque quando você fica inteligente, você começa a ver aquilo que é mais interessante para você. Se você vive naquela ingenuidade, todo mundo é para todo mundo. Quando você começa a se desenvolver intelectualmente, você também, consequentemente, começa a desenvolver esses valores inferiores. E aí, então, vivendo esses valores inferiores, é exatamente aquilo que acontece. Você começa a criar leis que te beneficiem, mas não significa necessariamente que esse benefício vai se estender ao semelhante que divide com você o mesmo espaço. Nando colocou, é verdade que tem lugar que só o homem tem prazer e a mulher não. Né? Na África a gente vê isso, né? Nos casos, por exemplo, das mutilações clitorianas que acontecem em algumas sociedades africanas, as restrições para as mulheres aqui e ali. Nós temos na África, por exemplo, na África do Sul em especial, aquela questão do racismo, que hoje está em menor intensidade do que no passado, quando nós tínhamos ali o apartheid, né? Toda aquela mobilização social de segregação racial e tudo mais. Então nós tínhamos ali leis de justiça em que os homens, na verdade, querem aplicar justiça ao seu próprio benefício, mas é muito mais estimulados pelo egoísmo do que pela fraternidade. Questão 875. 875. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Essa é uma definição simples, uma definição básica. E quando a gente fala em justiça, né, é interessante a gente analisar de um modo mais amplo. A gente vê que conforme a sociedade vai se desenvolvendo, o homem intelectualmente vai se desenvolvendo, ele começa a criar leis das mais diversas para regulamentar a sua convivência em sociedade. Daí então nós temos leis constitucionais que regem, por exemplo, o comportamento dos indivíduos numa nação. Nós temos códigos penais, nós temos leis tributárias, nós temos leis eleitorais, nós temos leis das mais diversas. Né? Se começássemos aqui a listar todos os tipos de leis, todas as áreas que a legislação abrange, a gente veria assim uma lista muito grande. Mas o interessante é a gente pensar assim: se nós analisarmos friamente, até mesmo a evolução dessas leis, elas vão se modificando conforme o próprio homem vai evoluindo intelectualmente também. Na época de Kardec, só para a gente ter uma ideia, a gente lembra que a pena máxima, na época de Kardec, a gente fala de 150 anos, era a pena de morte. Era a guilhotina, era o enforcamento. E aí, então, esse enforcamento, como a gente começa a observar, era algo natural. Tanto que Kardec não ficava chocado. Ele simplesmente entrevistava aqueles espíritos que desencarnavam em virtude dessas execuções, perguntava como é que eles se sentiam, qual era não sei o que e tal, e ele podia não concordar. Mas a sociedade aceitava isso com naturalidade. Hoje a gente tem também uma situação diferente. Quando nós vemos ali as execuções, como por exemplo a pena de morte, nós temos alguns países que adotam, que aceitam essa lei, mas hoje o planeta de um modo geral, a sociedade mundial já não aceita isso de uma forma unânime, como acontecia no passado. A escravidão é a mesma coisa, nós tínhamos leis que regulamentavam a escravidão. Aliás, desde a época, no Antigo Testamento, a gente já via isso. A gente tinha ali, por exemplo, a lei de Moisés. Naquela época, Moisés viveu há 1200 anos antes de Cristo. Ele trouxe para nós algumas regulamentações nos Levíticos,
no Deuteronômio, que são livros que falam sobre esses códigos, nós temos ali comportamento do homem perante a sociedade, perante os escravos, perante a propriedade, perante a própria família. Né, por exemplo, ali a lei que permite a poligamia. Naquela época era permitido, hoje nós temos nações que vivem assim. Então quando se fala assim, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Mesmo que nós tenhamos a justiça disseminada nas mais diversas áreas do relacionamento humano, nós lembramos sempre que ela sempre visa os direitos de cada um. Só que essas leis são criadas de acordo com a conveniência, que felizmente, conforme o tempo vai passando, a gente vai reformando essas leis. Tá, vai com Deus, Madonna, bom dia. Né, a gente vai modificando essas leis, né, trazendo ela de um modo mais justo, de fato, trazendo ela de um modo mais equilibrado, ao mesmo tempo também que a gente vai mudando a nossa forma de aplicar essas leis. Porque embora nós tenhamos os nossos códigos bem redigidos, bem registrados e muito bem conhecidos, essa aplicação ainda acaba sendo manipulada. Tanto é assim que a gente vê aquela imagem da justiça, né, daquela mulher que representa a justiça com os olhos vendados, mas ainda assim a gente vê que tem pessoas que têm mais direitos do que outros. E a gente pergunta assim, mas espera aí, a lei é uma só. Como é que tem gente que se beneficia de um jeito e o outro não se beneficia? Por que tem essa separação? Por que tem essa forma desequilibrada de aplicar a lei? É exatamente porque os homens ainda têm essa dificuldade, são seus valores, porque eles podem, assim, alguns, né, digamos assim, a maioria aceita essas leis, mas essa minoria acaba depois rejeitando, porque essas leis vão contra os seus próprios interesses. Daí então eu falo assim, olha, essa lei pode até existir, mas não significa que eu posso concordar com ela. E como eu não tenho valores bem desenvolvidos para poder aceitá-las da forma correta, o que eu faço? Eu começo então a burlar. Começo então a encontrar pessoas que têm bom conhecimento da lei, começo então a encontrar brechas nessa lei para me beneficiar, e as pessoas se saem bem. Mas aí o tempo vai passando, a própria sociedade vai se organizando, a própria sociedade vai se ajustando a essas falhas e buscando então a correção, pelas consequências do que ele vai sofrendo e também pelo próprio desenvolvimento da moral. A moral vai desenvolvendo e o homem vai percebendo o que é certo e o que é errado. Nós tivemos durante um pouco tempo atrás a criação, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós até chegamos a estudar esse estatuto aqui, alguns trechos desse nosso estatuto. E aí o que aconteceu então? A gente viu que foi na década de 90, se eu não me engano, depois se vocês puderem pesquisar e passar para mim, quando foi estabelecido o Estatuto da Criança e do Adolescente, para a gente poder perceber que durante tanto tempo a gente viveu sem nenhuma preocupação e, por exemplo, proteger as crianças. Agora nós temos também lei que protege os idosos, temos leis que fazem isso, leis que fazem aquilo. Então a sociedade vai evoluindo e de tempo em tempo a gente vai criando novas regulamentações para poder equilibrar aqui a nossa relação social. A lei colocou, né, quem entende tecnicamente, né, surgindo essas brechas imorais. Né? A lei, não só quem não conhece tenta burlar. Quem conhece sabe manipulá-la, né? Mas o tempo vai passando, a gente vai certamente ajustando. 875A. O que determina esses direitos, né? Porque a gente tem em cima essa justiça. Consiste no respeito aos direitos de cada um. O que determina esses direitos? Aí já é uma questão filosófica, né, no caso, mas vamos lá. São determinados por duas coisas: a lei humana e a lei natural. Antes da gente continuar, vamos dar uma passadinha lá na lei natural, na questão 614, quando Kardec pergunta, né, o que se deve entender por lei natural? E aqui a gente tem a lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Essa é a lei natural. Aqui em cima a gente tem então na questão que a gente está estudando, determinadas por duas coisas, a lei humana e a lei natural. Essa lei natural então é tudo aquilo que faz com que o homem seja feliz. Só que essa felicidade, mais uma vez, a gente lembra sempre que ela tem ali interpretações. E nós fazemos interpretações das mais diversas, né? Por exemplo, o que significa felicidade para muitos de nós? Se você perguntar, fizer uma entrevista na entrada de um metrô, se você fizer entrevista, por exemplo, na rua,
perguntar para as pessoas, você vai assim, o que você precisa para ser feliz? A pessoa vai dizer, eu queria ganhar na loteria. Ontem foi dia de Santo Antônio, né, perguntando para muita gente na porta das igrejas, o que você quer que precisa para ser feliz? Eu preciso de um marido. Não importa quem seja o marido, eu quero que tenha um marido. E se perguntar para um homem também, vai perguntar, preciso de uma esposa. Então a gente pensa em dinheiro, a gente pensa em relacionamento. Isso é a noção de felicidade que nós temos hoje. Que nada mais é do que conforto. Né? Como é que está o som, pessoal, por favor? Alô, como é que está o som? Som ok? Beleza. Então a gente pensa sempre assim, que felicidade, na verdade, ele é sinônimo de conforto para nós, sinônimo de prazer. Por isso então a gente fala, a lei natural consiste em fazer com que o homem seja feliz. Só que na verdade a gente fala da verdadeira felicidade. E não simplesmente da busca de prazer e de satisfação, que é o que a gente alimenta tanto. Para poder atingir essa felicidade, esse conforto, nós criamos as leis humanas. As leis humanas criadas por aqueles que têm mais capacidade intelectual, têm mais capacidade de influência, e aí então essas leis, de um modo geral no passado, eram criadas por quem? Por aqueles ditadores. Os ditadores ditam as leis. E ditando essas leis, ele coloca exatamente as regras de acordo com seus interesses. Com o passar do tempo, a gente percebe que essas sociedades ditatoriais foram terminando. Basta a gente ver, por exemplo, toda essa revolução que vem acontecendo no Oriente Médio, onde nós temos ali, né, a primavera árabe, né, que muitos dos países que tinham ditadores simplesmente sofreram revoluções sociais para poder tirar essas pessoas do poder, porque elas simplesmente se beneficiavam, elas ficavam durante muito tempo no poder, para poder ali satisfazer os seus interesses, sem a preocupação de ajudar no desenvolvimento da própria sociedade. Aí então a população se mobilizou, tirou essas pessoas do poder e colocou outro. Isso mostra claramente que aquelas leis que eram estabelecidas, eram regulamentadas, não eram adequadas aos interesses da maioria. E a maioria, que era aquela população, que é a população que era subjugada ao interesse de uma pequena minoria, e não é redundância, né, porque a gente fala minoria, mas é muito pequena mesmo, acaba depois, com o passar do tempo, sofrendo essas transformações. Então a gente vê que gradativamente a gente vai acompanhando, através do estudo da nossa própria história, através do estudo das nossas próprias condições sociais, essas mudanças que vão ocorrendo. Então aqueles reinados do passado já não existem mais. Hoje nós temos, por exemplo, Espanha, Suécia, Inglaterra. Nós temos ali reis que na verdade apenas reinam, sem necessariamente terem o poder que tinham no passado, no caso, por exemplo, daqueles que eram os déspotas. Aqueles que eram os reis absolutistas. Então mudamos isso também. Quando a gente fala daqueles grandes impérios, já não existem mais impérios. Quando a gente fala de reinos de sociedades ditatoriais, também são minoria. E essas poucas minorias sofrem consequências hoje, né, das restrições de outros países, a revolta da própria população. Então a gente vê que naturalmente esses tipos de governos que objetivam apenas interesses de minorias estão se transformando. E nós somos testemunhas disso, isso que é o mais importante. Essa que é a diferença. Então tudo isso vai se mobilizando, os escândalos vão surgindo, as transformações vão acontecendo, e nós estamos acompanhando exatamente isso. A justiça por si mesma, conforme os homens vão evoluindo, vai fazendo esses ajustes. É claro, né? Porque não tem interesse tico-teco. A população inglesa, por exemplo, gosta do reino da Inglaterra, porque aquilo não traz nada de negativo, é um simbolismo, para eles é uma referência. Porque se você tivesse, por exemplo, um reinado como acontecia na Idade Média, onde você tinha um rei absolutista que mandava e desmandava, certamente já teria tido a cabeça cortada, como aconteceu no passado. Mas agora que, na verdade, esse reinado da Inglaterra é apenas um símbolo, porque quem manda, na verdade, é o parlamento. Então isso não interfere necessariamente na vida da sociedade. Para eles é muito mais uma questão de cultura, de tradição, do que de preferência por aquele tipo de governo, né? Então, assim, quando a gente olha, a diferença para nós nessa questão de justiça é porque nós somos imediatistas, né? Se dependesse da nossa vontade, a gente gostaria que todo o planeta se transformasse agora.
Só que essas transformações são lentas, são gradativas, vêm de acordo com o esclarecimento, vêm pelas novas gerações que vão se sucedendo com novas formas de pensar. Hoje a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, o acontecimento da Rio+20, aquele grande evento visando o equilíbrio ambiental do planeta para poder fazer com que todos se beneficiem. 20 anos antes nós tivemos ali um outro encontro no Rio de Janeiro, a Eco 92, para poder fazer com que houvesse um entendimento também a respeito do equilíbrio do planeta. Só que alguns países achavam que isso não era interessante, né? Hoje que não era conveniente, porque isso geraria muito prejuízo. Então a gente percebe mais uma vez que é a minoria que se opõe, mas a maioria quer a mesma coisa. Então a gente vai, de tempo em tempo, percebendo essas grandes transformações. E isso mostra claramente o nosso mundo evoluindo. Embora a gente veja assim, né, o mundo não é justo, o mundo é isso, a gente não imagina como era o nosso mundo há 50 anos. Há 50 anos no Brasil, por exemplo, a gente tinha uma ditadura militar. Será que a gente consegue imaginar? Quem tem aqui uma idade um pouco mais avançada consegue lembrar como era a vivência naquela época. Hoje já é impossível a gente imaginar uma ditadura militar aqui no Brasil. Isso já mostra um progresso. Sistemas políticos, sistemas governamentais. Então, quer dizer, a lei por si mesma vai evoluindo, vai se desenvolvendo e o planeta também vai se transformando. Agora, tem muita coisa para fazer, não há dúvida disso. Se nós acreditamos, só para vocês terem uma ideia, se nós acreditamos que aquelas mulheres que vivem no Oriente Médio, né, pessoal, o Pautalk vai fechar aqui, tá? Acabou de aparecer um aviso para mim aqui, então eu vou dar o ok, tá? Pois é, vamos lá, vou fechar e vou tentar abrir. Se não abrir, a gente continua amanhã, tá? Porque falta 20 minutos, faltam 20 minutos para a gente continuar. Isso, vamos lá então, ó. Vamos fechar e até daqui a pouco então, pessoal, vamos ver. Deixa eu ver aqui, não caiu, eu apertei o OK e continua tudo em ordem, né? Tá todo mundo me ouvindo, né? Tá, então beleza, não caiu, tá ótimo. Em 40 minutos? Então até lá a gente já saiu, não tem problema. Beleza. Tá jóia, então. Vai com Deus, professor, até mais. Então a gente vem acompanhando essas mudanças, né? Então, como eu falava para vocês, se a gente acha que aquelas mulheres do Oriente Médio, que vivem, por exemplo, no Irã, que vivem no Afeganistão, se elas sofrem hoje usando aquelas roupas, imaginem essas mesmas mulheres vivendo há 50 anos. Como era a vida dessas mulheres? Que certamente a própria legislação dela, embora sejam países teocráticos, né, países que tragam a legislação religiosa, no caso países islâmicos que trazem leis baseadas no Alcorão, são leis que são milenares e tudo mais, muita coisa vem se transformando de lá para cá. Se tornam mais flexíveis, dão mais liberdade, embora sejam uma liberdade restrita. Imaginemos como era a vida dessas mulheres há 100 anos. Lá em 1900, fazendo uma visitinha no Irã, para a gente ter uma ideia do que era a vida das mulheres naquela época. Ali sim a gente vai ver o que era o inferno. Porque certamente ali, né, de lá para cá, muita coisa mudou, e essas liberdades que elas ganharam, essas conquistas que elas tiveram, imaginar, por exemplo, uma mulher muçulmana participando de uma Olimpíada. Tem ali atletas, né, que jogam futebol, tem atletas que correm, tem atletas que lutam karatê. Imagina uma mulher fazendo isso há 100 anos naquele país. Nem a nossa sociedade ocidental tinha condições de imaginar uma coisa desse tipo. Então, quer dizer, houve sim mudanças significativas. Mas muita coisa ainda precisa ser transformada, mas os direitos estão se ampliando, né? As pessoas estão se respeitando mais, apesar do egoísmo que ainda existe no nosso mundo. Mas nós, na nossa geração, infelizmente a gente não vai conseguir acompanhar isso. É coisa que vai acontecer assim, nós estamos em 2012, talvez em 2100, no final do primeiro século aqui desse nosso novo milênio, a gente vai conseguir assim notar uma transformação que faz parte exatamente dessa fase de transição planetária. A gente consegue ver gradativamente as coisas acontecendo, as coisas estão mudando, e mudando para melhor. E como eu disse para vocês, muita coisa dá para acontecer, sim, muita coisa dá para acontecer. Mas muita coisa já aconteceu também, e mudanças significativas. Por isso mostra exatamente essa luta do equilíbrio entre os direitos dos seres humanos, entre os direitos das pessoas,
sobre esse egoísmo, em que cada um quer se sobressair sobre o outro. Então a gente tem que ver sempre com uma visão mais ampla. A humanidade, por exemplo, ela tem ali mais ou menos coisa de 1 milhão de anos. Aliás, 200 mil anos, vai. Vamos colocar assim, o homem moderno ele começou a se desenvolver a partir de 200 mil anos. De 200 mil anos para cá, quantas coisas aconteceram no planeta? Se transformou socialmente, se transformou fisicamente, se transformou moralmente. Então sim, mudanças estão acontecendo. Por isso essa nova fase transitória que nós estamos vivendo hoje é uma fase de mudança em que o homem se torna mais esclarecido. E se tornando mais esclarecido, essas mudanças se tornam mais intensas. Temos que ver com essa visão ampla. Não adianta a gente querer apontar na televisão uma corrupção política, uma corrupção econômica, uma guerra. Olhemos no contexto geral. E aí sim a gente vai ver que essas situações, esses escândalos, esses transtornos, fazem parte dessa transformação. Porque se isso não acontecer, a gente vai continuar vivendo aquela mesmice, dentro daqueles mesmos equívocos. Então essas grandes revoluções mostram grandes transformações também. Vamos lá. O que determina esses direitos? Para a gente poder fechar aqui então. São determinados por duas coisas. A lei humana, que foram essas leis que nós comentamos agora, né? Olha, Nando, faz parte da transformação, né? A gente lembra sempre que o homem, quando ele começou, só para a gente poder abordar um pouquinho essa questão da poluição, essa questão da transformação econômica, a gente lembra que o homem vivia de uma forma muito primitiva, com muitas restrições. Quando aconteceu a Revolução Industrial no final do século XVIII, lá para 1700 e pouco, quando a máquina a vapor foi descoberta, a Inglaterra começou a utilizar a máquina a vapor para tecelagem, começou a utilizar o carvão mineral para poder alimentar as fornalhas e tudo mais, a gente começa a perceber o quê? Que o clima do planeta começa a se transformar a partir dali. Mas o homem, pelo fato dele viver nessa ignorância, quando a gente fala que nós somos ainda simples e ignorantes, é exatamente isso. Nós começamos a fazer assim, olha que interessante a nossa nova forma de produção. Aí você começa a produzir, consumir, sem se dar conta das consequências. Só que nós temos ali a lei de causa e efeito, que ela pode ser aplicada imediatamente, ela pode ser aplicada a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. Somos nós que somos impacientes. Quando o homem adentrou nessa nova ordem mundial, que foi colocado pelo Tic-Tac, nessa nova era industrial, ele começou a se beneficiar dos resultados, mas sem se dar conta das consequências negativas. Porque é tudo mais interessante. É igual você falar para uma criança, come esses biscoitos que eles são uma delícia. Eles vão comer na hora desesperados porque eles querem desfrutar daquele prazer. Eles não estão preocupados se aquilo vai ressecar o intestino, se aquilo vai dar dor de barriga, se aquilo vai provocar ânsia de vômito, nada disso. Então, na verdade, é assim, ele se beneficia do prazer imediato sem se dar conta das consequências a longo prazo. Passados aí 200 e tantos anos, nós estamos hoje refletindo sobre essas consequências. Então, quer dizer, faz parte do nosso aprendizado também desenvolver tecnologia, provocar essa destruição e depois trabalhar pela reconstrução. Poderia ser feito diferente? Claro que poderia. Mas nós não tínhamos conhecimento para isso. E a natureza não dá saltos. Você não pode adivinhar uma coisa que você não conhece. Você não pode tentar viver de uma forma se você nunca viveu aquela experiência. Por isso, sim, poluímos o planeta, desmatamos, fizemos e acontecemos. Hoje nós estamos refletindo sobre isso. Então agora é a época, é a era, o momento em que a gente começa a fazer uma reversão daquilo que nós já fizemos. Energia nuclear que foi criada, nós percebemos que ela é destrutiva, técnicas da medicina que foram abandonadas porque não deram certo, formas de sociedade, por exemplo, o comunismo e o capitalismo, que foram criados e de repente trazem consequências negativas. Tudo isso faz parte do aprendizado. A gente cria uma nova situação, experimenta os seus resultados, observa as consequências e aceita para dar continuidade ou muda por uma situação diferente. Então nós estamos agora fazendo o quê? Observando os resultados e tentando encontrar uma nova forma de viver. Mas tudo isso vem com o tempo, vem com paciência. O mundo espiritual não é ansioso.
o mundo espiritual está nos observando e nos ajudando nesses esclarecimentos, mas só nós podemos fazer isso. E essas nossas atitudes mostram exatamente essa nossa evolução moral. Porque até então, eu sempre comento isso com os meus alunos, e já comentei com vocês também, na minha época de escola, eu tenho 43 anos, então na década de 80, em 1980 eu tinha 11 anos. Estudava na 7, 8, 9, 10, estava na 5ª série do ensino primário. Naquela época, nos livros de ciência, não falava sobre ecologia. Esse nome nem existia naquela época. Ecologia, poluição, desmatamento, efeito estufa, isso era coisa que não existia. Quando chegou na década de 90, quando começaram a surgir essas novas ideias, nós tivemos ali encontros mundiais para falar de ecologia, para falar de meio ambiente, profissões foram criadas para isso. Engenheiro ambiental, por exemplo, quem imaginava engenharia ambiental? Não existia, não havia necessidade. Então hoje nós estamos fazendo o quê? Já que nós criamos o problema, estamos agora criando soluções. E vivenciar problemas e vivenciar soluções fazem parte desse processo evolutivo para todos nós. Desenvolver intelectualmente, desenvolver também moralmente. Nós vemos na Europa, por exemplo, essa crise econômica que tomou a Europa. Grécia, Espanha, passando por situações dificílimas. Como é que a gente pode imaginar? Por que está acontecendo tudo isso? Porque tem coisa errada. Agora os próprios homens têm que encontrar solução também para poder fazer com que a economia se torne equilibrada. Que as pessoas tenham emprego, que os países possam se sustentar, que o sistema econômico seja um sistema justo. Tudo isso faz parte da sociedade, faz parte da evolução. É que nós vivemos o problema agora e a gente fica revoltado. Já imaginou se nós vivêssemos, por exemplo, na época em que houve a escravidão? Vamos imaginar que nós tivéssemos vivido ali por volta de 1850. Em 1850 a gente estava em plena escravatura. E dá para imaginar como era a vida daquelas pessoas. Naturalmente surgiram transformações que fizeram com que a escravidão acabasse. Quer dizer, faz parte da evolução. Então nós estamos o quê? Aprendendo com as próprias experiências. Ninguém pode tirar isso de nós, não adianta. Aquilo que você ensina em casa para uma criança é para ela se virar lá fora. Para ela poder se relacionar com as crianças da escola, para ela poder andar pela rua, para ela poder ir para o clube, para fazer uma viagem. Os valores você põe em casa. Ela que vai ter que passar por essa experiência na rua. Não dá para a gente colocar ela dentro de uma bolha e evitar que ela passe por essas experiências. Faz parte do seu aprendizado. Então assim a gente está vendo o mundo se transformando. E os homens aprendendo com as próprias experiências, com as próprias ações. Fundamentalmente. Né? Como é que está o som, pessoal? Voltou? Bom, a gente tem aqui, deixa eu ver aqui quantas questões faltam. O Paul Talk apresentando de novo aqui a informação, daqui a 10 minutos ele cai. Beleza. Tá, filhinho, para deixar. Tá, deixa eu só ver aqui o que falta pra gente analisar. Falta 1, 2, 3, tal. Bom, então isso aqui a gente deixa pro nosso próximo estudo. Tá. Isso a gente lembra também uma outra situação interessante, né, que é bastante contraditório nos tempos atuais, a época em que os cigarros e a bebida eram moda. Essas modas mudaram, esses modismos mudaram, exatamente porque perceberam os malefícios. Mas sem que o homem vivenciasse isso, ele também não aprenderia. Então a gente vê quanta coisa nós aprendemos, quanta coisa nós criamos, quantos erros cometemos e quanta coisa nós conseguimos aprender, ou a desenvolver, ou a transformar. Né? Então, pessoal, a gente para por aqui. Deixa eu só ler essa questão, porque a gente começou a ler, né? Falta pouco tempo. Deixa eu ver rapidamente aqui. Só um instantinho. Só para a gente concluir aqui esse nosso raciocínio, para não deixar essa questão pendente, já que ela já foi começada. Só um instantinho aqui que eu acabei fechando o meu navegador. Rapidamente. Só um instantinho.
Tá aqui. Então aqui, questão 875A. São determinados por duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que podem variar com o progresso. Vede se as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Esses direitos superados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme a justiça. Só regula algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. Então nem tudo que eu faço, que eu vivo, está estabelecido num código penal, mas a partir num código de leis. Mas a partir do momento em que eu estabeleço uma relação social, essa relação tem ali os seus direitos e deveres. Até a minha relação com o meu vizinho é estabelecida por ele. Se eu atormentar a vida dele, ele pode pegar o telefone, ligar para a polícia vem na minha casa e pronto. Porque eu estou violando o direito dessa pessoa. Então, toda essa questão, né, dos direitos, todos nós temos direitos, mas o nosso entendimento a respeito deles é o que vai se modificar com o passar do tempo. É o que vai se transformando conforme a gente vai também se transformando moralmente. Daqui a algum tempo, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, né, para nós que somos ainda jovens e conseguiremos alcançar essa época, a gente vai ver que nossas próprias leis se transformaram e até mesmo a nossa interpretação dessas leis se transformaram para uma interpretação mais justa, mais benéfica. Nós não vivemos uma sociedade decadente. A gente vive uma sociedade que passa por um processo de revolução. E toda revolução provoca essa confusão, provoca toda essa nossa desorientação. Mas ela é muito benéfica, porque nós estamos sentindo os efeitos, e esses efeitos estão nos estimulando a essas transformações. Então não se preocupe, nós não estamos vivendo um retrocesso, é um progresso. Só que esse progresso é lento, é gradativo e depende da nossa própria transformação moral. E nós vamos alcançar, com certeza, condições de vidas melhores. Né? Esse é o mais importante.